É hora de conversar com o Barão, direto de Nova York. Barão, que tragédia, hein? Que a gente está assistindo passagem dessa tempestade Aida por Nova York. O número de mortos só aumenta, Barão. Oi, Carla, bom dia para você, para Sheila, todo mundo aí no Brasil. E infelizmente os números não param de aumentar. Os últimos dados mostram que são 46 mortos, contando os estados de Nova York, Nova Jersey e também as redondezas aqui, né? Estados importantes onde também, infelizmente, pessoas morreram, por exemplo, na Pensilvânia, Maryland, também Connecticut e na Virgínia. Esse número pode aumentar nas próximas horas, na medida em que o Corpo de Bombeiros continua ainda realizando trabalhos de buscas em áreas onde ainda não conseguiram chegar, mas foram feitos pedidos de socorro. O transporte público aqui de Nova York ainda não voltou a operar em 100% da capacidade. A gente está vendo as imagens no YouTube da Band News FM, as estações viraram verdadeiros rios e até agora não foi possível consertar todos os estragos, por isso a operação não é normal. E claro, numa cidade como Nova York, você imagina o que isso significa, né? Mais trânsito, mais complicações para quem está circulando. As autoridades discutem agora o que pode ser feito diferente em próximas oportunidades, já que vários alertas foram dados de que a tempestade tropical Aida, que chegou a ser furacão ao tocar o solo aqui dos Estados Unidos, viria com muita força, ou seja, os alertas foram dados pela meteorologia, mas na prática, infelizmente, não foi possível comportar a quantidade de chuva, uma chuva considerada histórica pelos meteorologistas. Choveu mais equivalente, vai fazer uma comparação, a 55 mil piscinas olímpicas, é um negócio impressionante em poucas horas. O presidente americano Joe Biden telefonou para os governadores dos estados afetados, ofereceu ajuda financeira. Há um estado de emergência decretado tanto aqui em Nova York quanto em Nova Jersey, que foram os dois estados mais afetados. Mais uma vez falou sobre a crise climática, né, as mudanças do clima, e pediu para que o Congresso acelere a aprovação de um pacote de investimento em infraestrutura que, segundo Biden, é urgente para, de fato, fazer com que as cidades, os estados, estejam em uma situação melhor de preparação para esse tipo de evento. De qualquer forma, é uma tragédia, ainda tem áreas alagadas aqui em Nova York, e um detalhe chama atenção em meio a tudo isso, né? É muito caro morar aqui na cidade, você tem algumas regiões de habitações irregulares. Na região do Queens, por exemplo, né, algumas pessoas, infelizmente, acabaram morrendo. São lugares onde tem ali apenas o porão, a pessoa não tem sala, não tem nada, tem um porão, mora no porão, e o porão acabou enchendo, infelizmente algumas pessoas morreram afogadas porque não conseguiram sair. Uma tragédia, e esse número, infelizmente, de mortos, que agora está em 46, pode aumentar. Barão, aí em Nova York, ontem eu estava te assistindo no Jornal da Band, você lá no meio do alagamento, tomando chuva na cabeça. Ali não tem guarda-chuva que faça mais diferença, né, Barão? No meio de um baita temporal, mostrando ali a altura da água nas ruas. Como é que está Nova York nesse momento? A água já baixou, a situação já melhorou? A preocupação está em outros estados mesmo, em outras regiões? Como é que está agora? Ô Sheila, sabe que eu nunca imaginei na vida que eu ia colocar, como eu já fiz várias vezes em São Paulo, por exemplo, né, o pé na água suja de um alagamento, né, aqui em Nova York, né, e eu ontem à noite, né, anterior, de quarta-feira, foi exatamente isso, né, a água subiu demais, até ontem, no fim da tarde, ainda tinha áreas alagadas, hoje de manhã ainda tem áreas alagadas, mesmo com o sol que fez ontem praticamente durante todo o dia. Então, não só aqui em Nova York, como em regiões maiores, mais distantes, que também foram muito afetadas pela tempestade Aida. No metrô, como eu falei, ainda o transporte público não está 100%. Ainda tem lugares onde não foi possível recuperar tudo isso. Pela primeira vez eu recebi um alerta, isso eu nunca tinha recebido em São Paulo, por exemplo, para ferver a água. Porque a água o pessoal toma água da torneira direto, né? Eu uso filtro, tal, como sempre usei. Mas a água que chega aqui em casa, a orientação agora é para você ferver, porque a água da torneira também, de alguma forma, foi contaminada, sei lá com o quê. Então chegaram alguns alertas para fazer isso. Ou seja, o estrago é gigante, algo que, eu confesso, nunca imaginei que Nova York passaria. Claro que já tivemos outras tormentas, furacão por aqui, situação até de mais mortes, mas é algo muito sério, o que mostra como há
uma necessidade de uma adaptação à realidade das mudanças climáticas, e essas cidades, esses estados mostraram que não estão prontos para isso. A diferença, a Sheila estava comentando aqui, vendo as imagens, falando, nossa, lembra alguns pontos da capital paulista que são viciados, né? Quando chove, a gente sabe que vai alagar. A diferença é que isso nunca aconteceu em Nova York, a cidade não estava preparada para isso, né, Barão? Em São Paulo, a gente já sabe que vai acontecer de novo no começo do ano que vem, infelizmente. Barão, mais tarde tem Band News Station, certo? Exatamente, a gente volta às 11 horas da manhã com mais informações sobre o AIDA, mas falando sobre outros assuntos também. Muito bom te ver de volta, Carlinha. Até mais tarde. Bom, Valeu. Beijo, Sheila. Beijo.